Bom dia, companheiras e companheiras. Saudar os companheiros da mesa, saudar o companheiro Sérgio Nobre que estava aqui. Primeiro dizer que nós temos dito há algum tempo já que seria impossível, a médio prazo, conciliar interesses tão antagônicos, certo? E a gente dizia isso já em 2003, que seria impossível continuar fazendo política social, certo? Diminuindo um pouco, né, e pouco, a desigualdade relacional e, ao mesmo tempo, continuar tendo, ou melhor, tendo um spread, isso é, um lucro maior do capital financeiro dos bancos do que, inclusive, foi na era FHC. Então, assim, estava dado que, a médio prazo, seria impossível conciliar esses interesses tão antagônicos. É por isso que a gente tem dito que era necessário transitar, certo? Transitar para uma outra política econômica e para uma outra perspectiva de desenvolvimento. O que nós não conseguimos fazer nem no governo Lula, nem mesmo no segundo governo Lula, e não conseguimos fazer, enfim, no primeiro governo Dilma, enfim. Então, parece que isso, de fato, não é um raio em céu azul. De fato, exige, é isso, do nosso ponto de vista, tem aspectos importantes, certo, do que foi a política econômica da era do FHC. Claro que assim, isso não é uma questão só de vontade, mas também é uma questão de estratégia política, e que nós não conseguimos fazer. Então, acho que isso é um primeiro elemento. Eu ouvi esses dias uma fala do João Pedro, que acho que é um pouco elucidativa, assim, nesse bom momento, né? Agora é bom ver, inclusive, MST falando, dizendo assim, nós e os outros movimentos, enfim, parece que, enfim, querendo, inclusive, representar os demais movimentos e colocando uma condição mais integrada. Que diz uma coisa que é muito óbvia, mas que eu acho que é muito significativa, que diz assim, a crise que nós vivemos é uma crise de um país que é a periferia do capitalismo. E por que eu acho que isso é significativo? Porque, entre nós, no PT, tinha uma época que tinha alguns que defendiam uma alternativa lá, Jospin, lá, Tony Blair. Nós vivemos isso, né? Parece que ficou lá até, mas nós vivemos isso. Aí tinham outros, como era o caso do companheiro Tarso Genro, que dizia que era possível uma integração soberana no capitalismo e na globalização. E acho que nós, durante um tempo no PT, e que esse discurso da classe média ele é relevador disso, nós achamos, de fato, que nós tínhamos, digamos assim, ascendido do ponto de vista da polarização. Eu estava lendo agora a tese do movimento PT, que eu fiquei que é isso, assim, tem uma nova polarização ideológica e econômica do mundo. Isso não aconteceu. Isso não está colocado. É significativo que existam os BRICS, é significativo a política que a gente construiu no Mercosul, mas isso não está colocado, e até porque isso não se faz em 10 anos e isso não se faz num país só, né? Então, assim, eu acho que isso é um pouco, isso revela um pouco dos limites da gente não entender que, de fato, nós não fizemos as mudanças estruturais que poderiam, sim, dar condição para se constituir, de fato, né, do ponto de vista econômico, enfim, uma outra alternativa. Então, acho que esse é um pouco do debate. Então, nós podemos dizer de novo, não é possível, não, uma alternativa soberana de integração. Né? Então, assim, que acho que é um pouco... então, eu queria dizer isso. E acho que é importante que a CUT, nesse momento, faça essa inflexão. Eu li um texto do Rochinha, tem o quê? Um mês, 2 meses atrás, né? Que acho que é salutar e é importante, saudei, que bom, né? Essa inflexão que hoje faz o campo majoritário do PT. Mas é isso que o Walter disse aqui, não é assim, eles fizeram. Tem responsabilidade política, certo? Tem uma parte do PT que passou a achar, do ponto de vista da estratégia, que a reforma do Estado, a Revolução Democrática era o fim, certo? E aí isso diz respeito ao todo o debate que a gente faz da disputa dos rumos do PT. Então, acho que, infelizmente, tinha uma época que a gente dizia, se eles se dão mal, é ruim para o PT, se essa política vai adiante, é uma política... Então, assim, eu acho que é essa a situação que nos colocaram. Então, acho que continua
por outro lado, o PT continua sendo referência da classe. Tem um monte de esquerda ao urubu, alguém falou aqui ontem. Assim, tem muita gente, certo, de olho nesse espólio do PT, que não é desprezível. Inclusive aqueles que acham profano essa coisa de partido político. Certo? Então, assim, acho que assim, a crise é grave, é séria, certo? Agora, eu estou falando, enfim, de alguns setores, é grave, é séria. Agora, acho que as condições históricas que nos levaram a disputar o PT e a dizer que essa estratégia do campo majoritário dá mensagem ao partido hoje, certo? Que é isso. Se algum tempo atrás a gente dizia que a DS tinha migrado para o centro, hoje não é mais no centro, infelizmente, que está a mensagem. Certo? Que isso ia fazer água. Então, acho que as condições que nos levaram a disputar o PT, a fazer a disputa de rumos do PT, e principalmente para o bem e para o mal a referência à classe trabalhadora, elas continuam colocadas, certo? Não é ficar para apagar a luz, mas eu acho que nós não podemos, nesse momento de crise, certo, fazer a disputa e talvez nesse momento de crise tenha ouvidos mais atentos. Acho que nós temos que continuar disputando o PT, certo? E acho que, mais do que nunca, o debate da estratégia que nós temos feito, da cidade de transitar, continua atual e necessário. Obrigada. Sou professor, sou militante do PT, do Rio de Janeiro, né? E fazia parte de um grupo regional chamado Coletivo de Educadores Socialistas. Na minha juventude, eu e os companheiros e as companheiras que estão presentes militamos na Convergência Socialista, né? Rompemos em 91 na discussão sobre a estratégia da construção do Partido Revolucionário no Brasil. A gente entendia o PT como estratégico, participamos sempre de campos à esquerda no Partido dos Trabalhadores, fomos na luta PT, vivemos toda a experiência do Rio de Janeiro que todos aqui conhecem, né? A intervenção, toda a mobilização em torno da construção de uma alternativa de esquerda, na época, tendo a presença marcante do companheiro Vladimir Palmeira. E, no último período, nos dedicamos principalmente à luta no movimento social, até porque entendíamos que o PT estava se esvaziando. Só que, ano passado, né, depois de um processo de discussão com os companheiros que dirigem a corrente no Rio de Janeiro, o companheiro Renan, o companheiro Olavo, nós fizemos a opção, né, por ingressar na articulação de esquerda, o que de conjunto está nos dando muita alegria por estarmos nos identificando com a visão política, o projeto político, a análise do momento político que a corrente vem desenvolvendo. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz com as apresentações, né, que foram feitas aqui, analisando primeiro o processo eleitoral do ano passado e após esse processo, os desdobramentos a nível da política que vem sendo implementada, e eu gostaria de levantar algumas questões. Primeiro, daqueles 3 cenários que o Walter levantou sobre a possibilidade, né, do Partido dos Trabalhadores ser derrotado em 2018, perder em 2016 as eleições, né, continuar se desgastando, eu vejo que realmente o que está colocado, principalmente para os setores à esquerda, né, é derrotar a política do governo Dilma para defendê-lo. É uma contradição que a gente vive. Porque como mobilizar a classe trabalhadora, como levantar cada vez de forma mais contundente, né, uma proposta de reformas com um governo que trabalha, né, com a política que vem desenvolvendo contra esse projeto. Então, nós vemos uma contradição. Como petistas e como lideranças do movimento social, nós precisamos mobilizar a classe trabalhadora, os setores populares, para derrotar o governo, derrotar a sua política econômica, derrotar a sua política de composição com o conservadorismo, para que a gente possa melhor defendê-lo. Como nós vamos superar essa contradição? Realmente, só a luta de classes que vai nos mostrar esse caminho. Mas o que eu não tenho dúvida é que o caminho é esse. Nós não temos como defender, né, a política que esse governo vem apresentando em nome da defesa da democracia, em nome da defesa, até como apresentou aqui o nosso companheiro Sérgio Nobre, da articulação sindical, de uma proposta ainda que ele acredita, de reformismo limitado, aonde todo o desenho que ele fez do que é necessário continuar desenvolvendo para o país, né, com essa política está
completamente comprometido. Então, esse, para mim, é um elemento importante da análise da conjuntura. Um outro elemento é que, para mim, as eleições de 2016, hoje, com essa política, para nós, ela está perdida. Eu não penso em 2018. 2018, nós vamos chegar, se essa política for vitoriosa, e aí a gente fala em números aqui, né? A queda do PIB de 1,5% para esse ano. Isso é um desastre. Isso é um desastre para a política que nós estamos apresentando como alternativa para a classe trabalhadora nesse país. É um desastre um governo de esquerda, democrático popular, né, gerir a crise do capitalismo e, ao final, né, me lembra um pouco a realidade da Grécia, com o Partido Socialista. Óbvio que lá, de uma forma muito mais exagerada, mas também não podemos comparar, né, o desenvolvimento, o PIB, a força econômica da Grécia com o Brasil. São situações diferentes, até porque aqui nós vivemos um período realmente de crescimento intenso com o governo Lula e, apesar das contradições, no primeiro governo Dilma. Então, esse elemento, para 2016, a tendência é que nós tenhamos uma eleição plebiscitária, aonde esse desgaste que nós estamos vivendo do Partido dos Trabalhadores vai estar colocado num grau muito maior do que esteve em 2014, se essa política continua. Se o partido continua, como foi levantado aqui, acovardado. Se o partido não modifica a sua política, apresentando uma alternativa mais ousada, mais reformista, né? O reformismo radical, né? No sentido de alterar essa correlação de força que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos a política da frente de esquerda, para caminhar para o encerramento, né? A política da frente de esquerda é uma responsabilidade, principalmente nos setores à esquerda do PT. E, ao mesmo tempo em que nós temos o partido ainda como estratégico, no sentido da sua defesa, no sentido da sua conquista, nós sabemos que também, para defender o PT, nós precisamos ter uma ação mais pública. Nós precisamos, muitas vezes, para defender o PT, desrespeitar determinadas posições que levam o PT a se enfraquecer, que levam o PT a perder a sua identidade, né? Nós já temos exemplos aí, espalhados pelo Brasil, que é importante a gente conhecer, né, essas experiências, como a do Maranhão, aonde, para ser petista, lá, provavelmente, os companheiros tiveram que ser contra o PT. E onde estava o PT, oficialmente? Exatamente, né? Então, formalmente, nós tivemos que romper com o cartório, como você falou. Só que romper com o cartório não é uma coisa meramente burocrática. Nós também temos que ter isso claro. A corrente tem que ter isso claro para encerrar de conjunto. Até porque nós vivemos essa realidade também no Rio de Janeiro. E aí, óbvio que os companheiros e as companheiras do Rio depois vão poder passar melhor esse informe para todos e todas. Bom dia, companheiros. Gino, de São José dos Campos. Não tive oportunidade de ir nem na abertura, nem nas atividades de ontem. Me inscrevi, me preocupou. Bom, primeiro que eu acho que foi interessante a fala do companheiro da CUT, Sérgio Nobre, por instigar ou por nos provocar. Eu acho que ele nos coloca uma provocação aqui interessante. E a provocação é no seguinte sentido. No meu entendimento, a base do raciocínio dele, a gente é forçado a reconhecer como correta, que é o seguinte: para o povão, para a maioria da população mesmo, me parece que faz sentido que a questão, eles olham para a sua situação financeira, econômica, familiar e tudo mais. Então, isso aí é verdade. O problema é o que se tira de conclusão e decorrência disso. Nas próprias análises dos problemas que aconteceram na China, quando os jovens foram para as ruas, no massacre da Praça da Paz Celestial e tudo mais, houve um entendimento que o germe daquilo ali foi econômico. Havia ali, tanto é que mudou fundamentalmente a economia, muito mais do que as linhas políticas de uma forma geral,
E as coisas mudaram muito na China desde 89 para cá. Então, assim, essa provocação é importante. Agora, quando daí se tira como decorrência aquilo que o companheiro acabou de dizer aqui, então, mantém-se a matriz política do que está aí e, em se buscando uma melhoria da economia, tudo estaria resolvido. É aí que eu acho que é um grande problema, principalmente vindo, né, da direção, de um representante importante da Secretaria da Executiva Nacional da CUT, secretário-geral da CUT, porque me parece, dá a impressão de que parece que não aprendemos nada. Então, me preocupou muito, acho que nesse sentido, inclusive como ação concreta da AE, dos nossos quadros dentro da direção nacional da CUT e nas nossas movimentações, na construção do 7 de abril, mas principalmente no 1º de maio, tentar incutir, né, pelo menos essa questão de travar esse debate dentro da CUT e nas bandeiras do dia 1º de maio. Porque não dá para ir para a rua no dia 1º de maio pedir apenas uma base nesse discurso economicista, querendo melhorar, retomar emprego, evitar demissões na GM. Isso é importante, mas só isso como horizonte, nós estamos perdidos. Obrigado. Sou Zé Ricardo, do Distrito Federal, e, na minha opinião, eu acho que tem uma questão importante que eu acho que a gente precisa dialogar com o PT, que é começar a falar que a gente precisa se preparar para o pior. Começar a dizer que a conjuntura está muito difícil. Sabe por que eu falo isso? Porque me preocupa, às vezes, alguns companheiros, né, virem falar em alguns debates internos do PT, e mesmo a presidenta, de que, olha, um esforço aí que ano que vem melhora, ano que vem melhora. E o que está dado na conjuntura, pelo que nós estamos avaliando, é impossível a situação melhorar da forma que as pessoas estão colocando, né? Primeiro, né, e aí eu acho que são 3 aspectos importantes, o econômico, o sociocultural e o político. No econômico, e aí eu queria dialogar aqui com a fala do secretário, continuar achando que, manejando os instrumentos da política macroeconômica, nós vamos resolver o problema da economia no Brasil, é uma ilusão. Porque, por mais ajuste fiscal que a gente faça, nós não vamos ter saldo financeiro para continuar ampliando as melhorias da classe trabalhadora, né? Continuar ampliando as condições materiais. Então, nós precisamos fazer com mais vigor um debate de fundo sobre crescimento econômico. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos colocar na pauta com força o debate sobre a industrialização do país. Porque o nosso problema não é de ajustar o que a gente arrecada, né, ajustar aqui os juros e o câmbio. Nós temos um problema de geração de riqueza. Nós não vamos conseguir melhorar as condições da classe trabalhadora se a gente não aumentar a condição de produção de riqueza do país. E a gente não vai fazer isso, né, se a gente não tiver uma política industrial da qual a gente gere produtos de riqueza para poder se apropriar disso e distribuir isso melhor. Então, nós precisamos colocar no centro da pauta que continuar nesse caminho de só fazendo um ajuste macroeconômico não vai nos resolver. Nós precisamos de uma política industrial. O problema é que a política industrial, por mais que a gente tome essas medidas agora, hoje, se a Dilma fizesse isso hoje, isso não resolveria, na urgência que a gente tem hoje na conjuntura política, os problemas econômicos para poder dar uma resposta para o conjunto da população. Ou seja, os resultados da política industrial, elas são de médio prazo, né? Por mais urgente que seja, e são essenciais, estratégias que sejam implementadas agora. Bom, se nós não vamos conseguir gerar esses produtos de riqueza para poder aumentar a distribuição, nós vamos ter que fazer um outro caminho, porque se a gente não tiver dinheiro para melhorar as condições materiais, nós vamos continuar sendo rechaçados uma boa parte da classe trabalhadora. E aí eu acho que uma saída é a reforma tributária, né? Nós precisaríamos fazer uma reforma tributária, a gente já discutiu isso várias vezes, que fizesse um ajuste diferente, né? Um ajuste para os de cima, que distribuísse, e aí nós poderíamos ter um saldo financeiro para continuar melhorando as condições, né, dos trabalhadores, da maioria da população, para que economicamente essas pessoas aderissem ao que nós estamos, ao nosso governo, ao que nós estamos defendendo politicamente. Só que, né, a conjuntura, né, muito mais difícil do que em outros momentos, né, do nosso período no governo, né, está se apresentando ainda mais difícil para poder fazer, né, uma reforma tributária. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza de que até 2018 as condições na economia vão ser muito difíceis, né, para o nosso governo e para a luta social que a gente empreende no país. Ou seja, é muito, né, possível que continue se degradando as condições econômicas. E talvez pequenas melhoras de 1%, 2% no PIB, o que não vai resolver para a classe trabalhadora, né, a ideia da continuidade de prosperidade, de melhorias materiais. Então, eu acho que é um cenário muito difícil para a esquerda, para o PT, né, considerando o aspecto econômico.
né, porque nós não estamos cumprindo duas tarefas fundamentais para melhorar o saldo financeiro, né, e poder continuar ampliando os direitos sociais da classe trabalhadora. Bom, além da questão econômica, nós estamos vendo aí o tanto que o individualismo, né, contaminou a sociedade de maneira geral e a nossa dificuldade em fazer uma luta política coletiva. Porque mesmo as manifestações da direita, a perspectiva também é individualista. Né? Uma perspectiva não só de terceirizar a luta política, que a gente vê inclusive na esquerda, que a gente vê que muitas vezes os sindicalizados para os sindicatos falam, não, vai lá e resolve, ou seja, não se sentem parte da construção das conquistas. Né? Então, acho que esse é um problema sério. E muitas vezes, né, nas organizações políticas, a gente age também de uma maneira que não aumenta esse grau de politização, né, porque muitas vezes a gente continua, né, construindo, né, posturas que são autoritárias, que não reforçam a construção de base, pelo contrário, é instrumental, né, com a base. Esse é um problema seríssimo que nós precisamos enfrentar, porque isso já contaminou a lógica política, né, de boa parte da esquerda. Ou seja, a gente não faz mais politização, a gente instrumentaliza quem a gente organiza, né, e isso as pessoas vão percebendo, estão querendo nos utilizar para a pauta deles, mas nunca a gente inclui essas pessoas na construção política democrática. E, sem esses aspectos, cada vez mais a luta política para nós vai ser mais difícil, né, e eu acho que o momento não é para a gente aqui, né, eu não falo que a situação vai piorar para a gente se desesperar, ou ficar pessimista, ou ficar derrotista. Mas é porque nós precisamos começar a forjar uma resistência que seja capaz de suportar os desafios que vão estar colocados na conjuntura. Porque, pelo que nós estamos vendo, né, do ponto de vista econômico, a condição não vai melhorar, do ponto de vista sociocultural, continua se ampliando a lógica individualista, o que é muito difícil para fazer uma luta política coletiva, e do ponto de vista político, além do nosso partido não estar preparado para concluir, a nossa atuação política coletiva nos movimentos sociais também não está contribuindo para aumentar a nossa força social, porque a gente tem reproduzido uma lógica de fazer política muito semelhante da direita, que é instrumentalizar, não valorizar a representação democrática, não estar em contato com o dia a dia da política, né? E o PT, inclusive, deixou de fazer disputa comunitária, deixou de organizar as pequenas coisas, né, que é estar lá mesmo nas associações de bairro, na luta comunitária, mesmo de síndico, pequenas coisas, conselhos populares. A gente abdicou de fazer isso, e aí é por óbvio que não só a classe trabalhadora, mas a maioria da população vai desconfiar da nossa atuação, falar, pô, esses caras estão preocupados em resolver o deles, mas a gente não está vendo, né, uma postura deles fazerem política para o bem comum, para a coletividade, que a gente possa estar confiando e reforçando o apoio para eles. Então, acho que esses são problemas graves, estão na conjuntura, e acho que cada vez mais nós temos que se preparar para uma situação muito difícil, né, que nós vamos enfrentar no próximo período. É isso. Bom dia, Isabel, do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui como militante nova da articulação de esquerda. E eu queria contribuir falando um pouco mais sobre a última parte da intervenção do Zé Ricardo. Eu acho que quando a gente olha o Congresso Nacional, né, e a gente afirma que é um Congresso um dos mais ou mais conservador dos últimos tempos, eu acho que a gente está centrando a nossa análise ainda muito nos aspectos econômicos, macroeconômicos. E o caráter conservador desse Congresso se diz notadamente por aquilo que o PT não lutou, que foi em relação a uma agenda que diz respeito à mudança cultural, comportamental e de valores numa disputa de hegemonia nessa sociedade. Então, eu acho que os elementos que a gente aponta e que vem apontado aqui ainda estão muito ligados a uma crítica no aspecto econômico e não nas tarefas enquanto movimento social que nós temos, no que diz respeito a uma pauta e a uma agenda progressista que vem sendo massacrada pelo conservadorismo crescente da nossa sociedade, de onde os nossos deputados, os nossos vereadores e os nossos prefeitos são consequência disso, né? Maioridade penal, a questão da legalização do aborto, homofobia, união civil homoafetiva, são política de cotas, né, onde a companheira Elisa, numa das suas falas no Rio de Janeiro, nos coloca que uma pesquisa diz que os estudantes jovens do ProUni, em sua maioria, são contrários à política de cotas. Então, para mim, esse é o elemento central
mais até do que a economia, que faz com que hoje a nossa possibilidade de avanço e de pressão sobre esse governo, de reformas moderadas, e que talvez nem isso seja capaz de fazer, nos coloque numa situação muito defensiva. Porque a gente olha para a nossa ação nos sindicatos e essas discussões, elas continuam ainda relegadas a nichos, movimento de mulheres, movimento negro, movimentos localizados, e a nossa ação enquanto movimento social não pauta esses temas como agenda fundamental do movimento dos trabalhadores. Então, hoje nós temos, inclusive, no interior das esquerdas, sindicatos combativos, sindicatos que são dirigidos por setores da esquerda, do PT, pelo PSOL e pelo PSTU, com uma base social que aponta exatamente para o contrário do que estão nos nossos programas. Então, nós temos uma discussão, por exemplo, sobre a questão da maioridade penal, que, no nosso caso da educação, passa à margem, ao largo dos nossos sindicatos. O que o movimento social tem a contribuir em relação a esses elementos. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser incorporada mais à nossa pauta, porque senão nós achamos que é possível um reformismo que se limite aos aspectos econômicos, com uma cabeça e uma sociedade cada vez mais conservadora. E eu acho que o Lula acaba sendo a expressão também desse elemento, quando, em relação às manifestações de 2013, ele aponta com clareza que uma parte importante da população viu o movimento de 2013 com cautela, porque quer a ordem, porque não quer a baderna. Ora, que sinais isso está enviando para a gente já há algum tempo, quando se fala em ordem e em baderna? Então, qualquer mudança mais radical de transformação pode levar a um questionamento, inclusive, às bases sociais que nos apoiam, porque querem mudanças estritamente econômicas, mantendo uma sociedade conservadora, nos moldes como, infelizmente, os governos do Partido dos Trabalhadores vêm reproduzindo. Então, para terminar, o conservadorismo avança sem que o PT tenha claramente pautado as grandes questões no aspecto cultural, de valores e da igualdade social. Não pautamos a discussão da legalização do aborto, não enquanto movimento social, mas enquanto partido, enquanto parlamentares, enquanto governo. Recuamos em vários elementos da questão educacional, dos projetos, das cartilhas que vêm tratando da questão da igualdade de gênero, da orientação sexual. A discussão do PNE, uma emenda que está colocada aí, recua nesse sentido, apenas de fazer uma menção em relação à igualdade contra a discriminação, não pautando claramente a questão de gênero e da orientação sexual. E o conservadorismo avança sem que a gente, nem menos, tenha feito essa disputa enquanto partido e enquanto governo. Então, acho que esse é um elemento fundamental e que precisa que nós, dos movimentos sociais, dos sindicatos, mudemos a nossa ação política. A gente precisa incorporar essa pauta às ações do sindicalismo.